Empoderadas Podcast, onde vozes se encontram, histórias se cruzam e o futuro é narrado por quem faz a diferença. No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo do cinema de horror brasileiro e entender como esse gênero tem sido reinventado ao longo do tempo. Para essa conversa especial, temos a honra de receber Isis Valenzuela, roteirista, diretora e produtora de cinema, fundadora da Tabuleiro Filmes e pesquisadora sobre raça, gênero e classe no cinema de horror brasileiro contemporâneo. Vamos explorar a importância da produção e da distribuição dessas imagens, os desafios do gênero no Brasil e o impacto da representatividade na construção de novas narrativas. Então, prepare-se para um episódio cheio de reflexões e descobertas assustadoramente instigantes. Oi, gente, tudo bom? Muito legal estar aqui com vocês nessa tarde para falar de cinema de horror brasileiro. Eu fico muito contente de estar aqui no Empoderadas, porque eu já trabalhei em algumas outras edições e agora eu estou aqui apresentando o meu mestrado, estou muito feliz. Obrigada para Renata Martins pelo convite, pela Jaque também, tá aqui. E obrigada também ao Centro Cultural São Paulo por estar recebendo aqui essa palestra. Bom, meu nome é Isis Valenzuela, eu sou roteirista e diretora e produtora de cinema. Eu tenho uma produtora que chama Tabuleiro Filmes. Eu sou formada na USP, eu estou fazendo mestrado agora na USP também, sobre raça, gênero e classe no cinema de horror brasileiro contemporâneo. Então, o que vocês vão ver aqui hoje é um pouco da experiência que eu estou tendo com essa pesquisa. Eu estou escrevendo também um roteiro de longa de terror e eu tive a ideia para fazer esse mestrado durante o desenvolvimento do roteiro, porque eu senti falta um pouco de mergulhar mais no cinema. Assim, a gente gosta muito de cinema de terror hollywoodiano e de outros países também, mas eu senti falta de mergulhar no cinema brasileiro de horror, conhecer o que tinha sido feito. Por mais que na minha cabeça eu achava que tinha sido pouca coisa, e pesquisando, realmente, assim, tem bastante coisa, mas realmente nunca foi um gênero estabelecido de fato no Brasil, né? Mas eu queria saber o que tinha sido feito. E eu também sinto que a gente está num momento em que muita gente está pensando em cinema de horror. E muita gente negra também está pensando sobre isso. Então eu fiquei com essa curiosidade do porquê que tem tanta gente pensando e querendo escrever sobre isso nesse momento, assim, né? Então, essa pesquisa vai um pouco por aí. E por que falar sobre produção de distribuição e distribuição de imagens audiovisuais dessa perspectiva, né? Eu acho muito importante a gente a gente falar sobre isso, a gente discutir a produção e a distribuição de imagens audiovisuais para a gente entender como essas imagens influenciam na luta de um jeito muito prático, numa luta contra representações que mantêm um Estado racista e um lugar de opressão em relação a figuras de pessoas negras, a mulheres e outras pessoas subrepresentadas, assim. Então, citando aqui também a Bell Hooks, que é uma pensadora que me guia também, é preciso discutir as transformações no modo em que as pessoas negras têm reagido à mídia produzida pelo capitalismo de consumo. Somos um público muito mais passivo hoje em dia. Se quisermos entender as formas que as lutas pela libertação negra e, mais particularmente, a decolonização de nosso pensamento são afetadas pela mídia. Então é um pouco por aí o porquê que eu acho importante a gente pensar sobre a produção e distribuição dessas imagens. E por que falar sobre terror produzido por pessoas negras? E aí eu cito primeiro Luiz Gama com uma máxima que ele tem: o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for,
Mata Sempre em Legítima Defesa. E também a Bell Hooks, o domínio da fantasia é frequentemente visto como se fosse completamente separado da política. Ainda assim, penso em todo o tempo em que negros, especialmente os de classe baixa, gastam fantasiando sobre como seria a nossa vida se não houvesse racismo nem supremacia branca. Acho que para mim também passa um pouco pelo que o Luiz Gama e a Bell Hooks falam nesses 2 parágrafos, que eu acho que é um pouco elaborar sentimentos de raiva e sentimentos que estão dentro de mim, assim, sabe? Eu acho que talvez passe por aí o que outras pessoas negras pensam quando estão escrevendo. É uma necessidade de lidar com certos sentimentos dentro da gente que podem passar pela fantasia, não só necessariamente pelo realismo. E aí, para começar, eu queria fazer só um rápido panorama do cinema de terror brasileiro antes de 2010, porque em 2010 é quando eu vejo uma mudança que consegue trazer outros tipos de imagens com outros tipos de pessoas realizando filmes e pensando nas narrativas, né? Mas eu acho importante fazer esse breve panorama, meio rapidinho, passando por tudo, só para a gente ter ideia de como a gente chegou aqui, né? Então, começando com o Jovem Tataravô, que é um filme, é uma comédia musical, é uma chanchada, e é considerado o primeiro filme brasileiro que dialoga com temas fantásticos e temas dentro do universo do terror. Tem várias comédias que lidam com o tema do sobrenatural, né? Só que já nesse O Jovem Tataravô é um dos exemplos, é o primeiro filme que está relacionado com esse universo do terror, e ele é o primeiro que já tem uma cena que traz um tema recorrente em todos os filmes de terror que estão aqui presentes, assim, que é a representação do candomblé e da umbanda, trazida de uma forma sempre como se o candomblé e a umbanda fossem um tema, um lugar misterioso e um lugar de medo, mas que ao mesmo tempo atrai, assim, né? Isso acontece também no próximo filme, que é No Meu Destino é Pecar, que é um filme que eu peguei aqui para representar os anos 50, que tem também a produção de cinema uma tentativa de produção de cinema de gênero, que aí continua com as comédias, mas também tem melodramas de suspense e mistério femininos. Aí nos anos 60 a gente chega no Mujica, que é a primeira vez que existe cinema realmente de terror no Brasil, né? Antes eram só diálogos. O Meu Destino é Pecar é mais um melodrama, uma coisa mais dramática mesmo, e antes as comédias e tal. Mas aí nos anos 60 chega o Mujica, que é o maior diretor de cinema de terror do cinema brasileiro. É um diretor que eu, pessoalmente, eu gosto muito. Gosto muito do Mujica, mas eu sem dúvida, a gente vê que existem questões principalmente de misoginia, assim, nos filmes dele, né? Vou mostrar uma ceninha também O Ritual dos Sádicos. Eu, assim, assistindo os filmes do Mujica, eu comecei a ficar cada vez mais e mais fã, porque ele consegue fazer um cinema dentro do gênero e super brasileiro e popular também. E acho bem impressionante a forma que ele consegue fazer isso de um jeito um pouco distante da intelectualidade, assim, também, sabe? E fazendo público, só que ao mesmo tempo trazendo questões misóginas bem... Tem também uma ausência de personagens negras nos filmes dele, são poucas que eu me lembro, assim.
Mas a questão da misoginia é que mais me saltou os olhos. Só que ao mesmo tempo que existe uma violência contra a figura feminina e uma exploração sexual também dessas figuras femininas, tem puro personagem do Zé do Caixão ser um vilão, e eu acho que existe também um pensamento em relação à própria misoginia dentro dos filmes, sabe? Na Boca do Lixo, no cinema marginal, em vários movimentos de cinema brasileiro, a exploração da figura feminina, eu acho que é um tema central, assim, nesses filmes. Diferente do Zé do Caixão, eu acho que não é tão... Não acho que o Mujica tava pensando exatamente o que ele queria dizer, sabe? Ele estava mais colocando para fora. E aí, em outros exemplos, eu acho que é muito mais problemática o uso da figura feminina. Mas aí, só para passar rapidamente, nos anos 70 a gente tem filmes de terror sendo feitos na Boca do Lixo, aqui em São Paulo. Também no cinema marginal, o Júlio Bressani e o Rogério Sganzella eram fãs declarados do Mujica, e eles traziam muita referência de cinemas de terror. Tem o Terrir também, com um diretor chamado Ivan Cardoso, que fazia muito sucesso, filmes bem com bastante público, porque era uma mistura de terror com comédia. E aí um caso bem específico que me chamou bastante atenção, que é o do Walter Hugo Cury, que eu não sei se vocês já viram filmes dele, assim, é um diretor que eu conhecia pelo filme Noite Vazia. É um diretor que, na minha cabeça, ele era um diretor dos anos 70, que era considerado menos politizado e um cara mais existencial, assim. E eu fiquei bem surpresa quando eu soube que ele fez filmes de terror, e dentro do gênero do terror. E eu vou mostrar uma ceninha do filme O Anjo da Noite, do Walter Hugo Cury, porque ele é a primeira, dentro desses anos 70 e nos anos 80 e 90 também, ele é uma das únicas figuras que me chama atenção por pensar na realização das personagens do filme dentro de um filme de medo, pensando nas identidades dessas personagens, pensando o que significa essa pessoa ser uma figura feminina, uma personagem feminina, uma personagem negra. E esse O Anjo da Noite, ele é bem interessante por causa disso também. Só contando rapidinho a história do filme, é a história de uma babá que vai para uma fazenda cuidar de duas crianças da família, né, dos donos da fazenda que vão viajar. Ficam na fazenda só ela e as duas crianças e um caseiro, que é um personagem de um homem negro. E quando ela chega lá, todo mundo vai embora, ela fica com as crianças e com o caseiro. Ela começa a receber ligações à noite, ameaçando ela de morte, falando que ela vai morrer essa noite. E fica claro fica clara a tensão entre ela e o caseiro. E foi uma surpresa mesmo, assim, não sei se vocês já tinham ouvido falar do Walter Hugo Cury, mas assim, nossa, cara, ele fez filmes de terror, e eram de terror, assim, e eu gostei. Nossa, eu acho, quem era o público, acho super difícil, acho que a gente consegue números, né, mas é uma boa questão, assim, pra procurar, eu não teria, mas... Eu suponho que tem muitos homens mesmo assistindo os filmes do Zé do Caixão, por exemplo. Porno chanchada também, quem ia assistir porno chanchada, Boca do Lixo, não sei, mas é um dado difícil para ter. Mas eu acho que talvez ele direcionasse mesmo, até por quem ele era, sabe? Ele era um machão dos anos 60, 70, assim. É que eu acho que ele conseguiu... Como realizador, ele conseguiu colocar para fora de um jeito muito sincero e, ao mesmo tempo, por passar por essas... É que, sei lá, também falar que os caras estão sendo
mega machistas e tal, nos outros filmes eles não estão sendo sinceros, acho que tem uma sinceridade aí também. Mas eu acho que o Mujica, eu não sei, o jeito que ele traz a filosofia e também o pensamento sobre religião e toda uma filosofia mesmo por trás dos filmes dele, que acaba sendo muito legal e muito mais legal do que vários outros realizadores que vêm depois, né? Mas é bem legal. Eu também tem outro filme dele, do Corey, que também é de terror, chama As Filhas do Fogo, não sei se alguém já viu. Se passa no sul, é um casal de namoradas, que uma delas vai para casa da namorada que mora lá e que tem uma casa, uma super casa gigante, que era do vô alemão dela. E o vô alemão fazia festas alemãs dentro da casa. Só que aí ele morre. Quem toma conta é a mãe de uma das namoradas, né? De uma das mulheres do casal. Ela fazia parte desses rituais. Ela também morre, a mãe dela, e agora a filha tá meio que entendendo o que são esses rituais e quem são as pessoas que fazem esse ritual dentro da fazenda. É muito legal, assim, é um filme que eu acho muito interessante, porque o que dá medo é aquela fazenda alemã com cara de europeia, e isso dá muito medo no filme. Porque aí, chegando agora nos anos 2010, que é onde eu vejo essa mudança, né? Onde acontecem algumas mudanças no contexto histórico da época. Passam a ter impactos nas produções e a gente começa a ver mudanças na tela também. Bom, essa aí é só para falar sobre esse momento pré-anos 2010, que é a ausência de personagens negras, o que eu já vinha falando, ou quando existe são estereotipadas ou colocadas como figuras causadoras do medo, paralelo com o voodoo nos Estados Unidos. Inclusive tem um filme também que chama Macumba Love, que aí é um filme americano mesmo, que tem a Ruth de Souza como uma mãe de santo. E ela é bem curioso esse filme também. Eu não consegui assistir, eu vi só o trailer, mas que vai lidar com... ela é uma mãe de santo e é como se o candomblé representasse o voodoo, que é muito utilizado nos Estados Unidos da mesma forma como as religiões de matriz africana são usadas aqui no Brasil. Aí o que mudou a partir de 2010 acho que, resumindo aqui, tem uma mudança... a criação da Ancine, criação de leis de incentivo, depois da Embrafilme, né, quando nos anos 90 a Embrafilme acaba, a gente tem aquele período que parou totalmente o cinema, e aí depois ele vai se reestruturando com leis de incentivo e com a Ancine. Também vem um pensamento de políticas afirmativas nos editais e nessas leis de incentivo, o que vai começar a trazer novas figuras, novas pessoas realizando e dentro das equipes de cinema, né? Aí só para falar que tem também uma divisão que eu vejo entre realizações autorais e realizações comerciais. E é bem mais nas realizações autorais que a gente vai ver algum tipo de pensamento sobre as identidades das personagens, assim, a representação dessas personagens. Por mais que tenham exemplos também de terror muito legais dentro das realizações comerciais. Uma tentativa de fazer um gênero mesmo, assim, né? A gente, com a Ancine, a gente tem a descentralização regional, né? Saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo. Entrada de mulheres, pessoas negras, indígenas, trans e outros grupos subrepresentados na mídia. E o impacto nos temas que são discutidos e nas pessoas que fazem os filmes também. E aqui alguns exemplos das mulheres, né, fazendo filmes de terror. Aí eu destaco esses 3 nomes.
Não tô falando de todas as realizadoras, tem outras também, nem de todos os... aqui eu trago os que mais se destacaram para mim na minha pesquisa. Então, a Juliana Rojas, e aí eu destaco aqui As Boas Maneiras, a Anita Rocha da Silveira e a Gabriela Amaral Almeida. E aí tem esse filme que, se alguém assistiu algum dos filmes, eu trouxe um... Vocês assistiram As Boas Maneiras? O que vocês acham do As Boas Maneiras? Eu acho que o primeiro comentário das Boas Maneiras é tipo assim, filme de lobisomem, né? Uhum. A gata apertou de fazer. Junto com o Marco Dutra também, né? As Boas Maneiras? Junto com o Marco Dutra. Então, eu acho... Pode falar mal do filme também, viu? Não, eu já, inclusive, já tive essa conversa com a Juliana. Chique. O que eu acho muito massa em Boas Maneiras é, tipo, de como que tem a divisão da metade do filme, assim. Tipo, a gente começa na São Paulo muito... Essa São Paulo que a gente tá aqui, né? Uhum. Elitizada e tal, e tem essa relação de classe que é muito tensa, de classe e raça que é muito tensa, e depois que o filho da patroa, né, tipo, assume a forma de lobisomem, ou seja, se torna uma versão não humana, não aceita naquela São Paulo, ele se refugia na periferia junto dessa empregada, né? Então eu acho que ele trabalha com temas muito fortes socialmente, assim, sabe? E, enfim, tem várias questões, assim, que quando a gente vê, a gente vai reagindo aos signos e à simbologia que ela vai costurando, assim. Eu falei pra ela sobre essa coisa a mordida esqueci o nome da atriz, da Branca Marjorie. A mordida da Marjorie na atriz negra, que é a Isabel Zoar, que é um signo muito forte, assim. E daí eu lembro que na época eu vi em Recife o filme, e aí teve opiniões muito, tipo, diversas, assim, né? Sobre essa cena especificamente. Mas é um filme que hoje, depois de alguns anos, assim, eu vejo o quão foi corajoso, assim, também, sabe? Tipo, de assumir algumas posições e mesmo de fazer, tipo, um cinema de gênero que a gente não estava acostumado a ver. E um cinema que, tipo, dialoga muito com o mercado, tipo, com esse cinema mais clássico, mas, tipo, dentro do nosso mercado, é um cinema muito diferente do que a gente estava vendo, assim. Sim, concordo muito com você. Eu acho muito legal, pra mim, assim, eu acho a troca de protagonismo das personagens no meio do filme, que eu acho que é isso que você estava falando um pouco também, dessa mudança, assim, né? No meio do filme, eu acho muito, muito interessante, assim, como começa com uma personagem branca e depois ela toma conta da história, assim, sabe? Então, eu acho que essa personagem, pensando em tudo que a gente estava vendo aqui, da história desses filmes de terror que a gente estava vendo, assim, é uma personagem da Isabel Zoá que se destaca muito, assim, né? Que é muito legal essa personagem, assim. Aí depois tem esse filme aqui que eu gosto bastante também, o Nó do Diabo. Não sei se vocês já assistiram. É um filme que ele é dividido em 5 episódios. Ele é feito por uma produtora paraibana, chama Vermelho Profundo, se eu não me engano. Um dos diretores é o Gabriel Martins, do Marte 1, né? E é bem, bem interessante, assim, porque se passa todo numa mesma fazenda. Cada episódio vai falar sobre as relações de trabalho entre os donos da fazenda, ou dono da fazenda, e os trabalhadores. E cada episódio vai voltando no tempo e essas relações vão sendo substituídas de trabalhadores por pessoas escravizadas, né? Acho muito legal, porque tem personagens que se repetem. Acho bem, bem redondo, assim, o filme. E é isso, é uma proposta. O tema do filme já vem com uma nova proposta e novos olhares. Propriedade também, que é um filme super recente. Vocês assistiram? Bem, bem bom, né? Bom, eu acho esse filme bem... Passou em Berlim, né? E eu acho... O que eu gosto dele é da tensão mesmo que cria, assim. Acho que o elenco tá incrível. E a tensão que ele criou, muito forte. E aí, falar um pouquinho de alguns realizadores e realizadoras negras. O Jefferson D., que tem esse M8, que eu até fiquei meio em dúvida se era um filme... A gente ficou meio em dúvida se era um filme autoral
ou se era um filme comercial, assim. Alguém assistiu esse filme? Ele assistiu? O que você achou? Não. Assim, eu tenho questões com o filme. Principalmente, eu acho que eu não sou de religiões de matriz africana. Então, eu acho que o jeito que ele traz a religião, eu fico um pouco perdida. Então, eu lembro que quando eu assisti, eu me senti um pouco perdida no que, como ele trazia. E também, eu lembro que tem um romance dele com uma guria branca, que eu também achei meio estranho. Ela é racista, mas aí fica nesse negócio de não ser. E aí eu não lembro muito bem se ele reconhece que ela é, mas o filme trata, mas o personagem eu lembro que eu fiquei confusa. Mas principalmente a questão da religião, eu lembro que eu fiquei um pouco perdida em que momento o que o filme trazia para as pessoas que não são, sabe? Eu acho que ele acabou me distanciando um pouco, assim. Mas assim, eu assisti há muito tempo. Então, meus comentários são muito distantes. Pra ser sincero, eu também assisti há muito tempo. E a minha sensação final foi de questões também, assim, sabe? Acho que principalmente pra mim o que pegou foi mais de construção de personagens mesmo, porque eu achei as personagens meio um pouco fracas, assim, essa relação romântica, mesmo a relação com a mãe, assim, sabe? Eu achei que, inclusive, os personagens continuavam um pouquinho dentro do estereótipo, assim, que a gente espera de cada um, assim, sabe? Então, mas eu acho que é uma tentativa de um filme de terror feito por um diretor negro e tentando ir pro comercial, porque eu acho que uma observação também dos filmes autorais e dos filmes comerciais porque dentro desses filmes comerciais e que vão fazer realmente público e ganhar grana e tal, realizadores e realizadoras negras são praticamente inexistentes, assim, né? Então, acho que é uma tentativa e válida. O Amuleto, que é um pouquinho mais... Aí o Amuleto, não sei se vocês viram, o Amuleto eu realmente não... Enfim. Mas é isso, é o Jefferson D. Aí um curtinha que eu tô trazendo alguns realizadores, né? E realizadoras negras. Não são todos também, principalmente nesse universo do curta, né? Porque aí a Edileuza vai fazer esse curta junto com o Santiago Delap, acho que é Delap, que é Vão das Almas. Ela é uma realizadora mais de documentário, na verdade, mas ela fez esse Vão das Almas recentemente, em 2023. Sobre o M8, né? Fala. Acho que todo mundo tem questões e tudo mais. Uhum. E aí, quando eu assisti, eu já assisti já tem um tempo, mas eu lembro das questões que eu senti. Uhum. Eu achei que a história acabou se perdendo um pouco, o terror acabou se perdendo um pouco, porque tinham camadas que foram priorizadas. E aí eu penso, qual é o limite quando a gente está construindo terror das mensagens que a gente quer passar? Porque às vezes a gente acaba... Não gosto muito dessa palavra, panfletário, não é sobre isso. Mas talvez de uma forma mais sutil, com mais sutileza, sabe? Porque o filme ele não foi muito sutil, ele foi bem... É isso, e não foi tão bem construído as relações. Então eu queria saber, quando a gente está fazendo terror, até em que ponto é válido a gente meio que abrir mão, mas sem abrir mão, né? Obviamente, das questões sociais e sem perder o fio da meada da história. Acho que é uma pergunta muito complexa. Sim, Tem a pergunta. A pergunta. Super concordo com você, assim. Acho que é isso. Eu tô escrevendo também um roteiro, né? E acho que é essa pergunta que eu me faço todo dia, assim, que é como deixar esses personagens mais interessantes, sem deixar eles ficarem numa caixinha já esperada, que a gente já vai esperar o que vai acontecer, já sabe o que eles vão fazer,
porque a gente já sabe meio de que lado da história que eles estão. Então eles acabam perdendo o interesse. Mas ao mesmo tempo, você também não quer repetir coisas. Enfim, é uma luta constante, mas acho que uma hora sai. Pra mim, assim, tipo assim, filme de terror, de tipo, um estranho chegando no lugar. Por mais que seja a propriedade dela, mas é tipo, essa é o código, né? Pessoas brancas chegando na zona rural de Pernambuco. E aí você vê aquela situação de classe, né, acontecendo, e até o cara ser assassinado, eu tava comprando a ideia. Só que aí, algumas coisas vão me incomodando. Aí, tipo, a mãe abandona uma criança naquele levante. Eu falei, gente, por que a mãe abandonou uma criança naquele levante? E aí a criança prende a mão no carro da mulher e o povo corta a mão. E daí, tipo, abandonou a criança para que essa cena pudesse acontecer. E aí, eu fico pensando que o filme, ele fica muito operando no código, tipo, a branca traumatizada da cidade, proprietária, e os outros. Porque não tem muita, tipo, diferença. Eles não têm conflitos entre eles, assim, tipo, eles passam do limite, tipo, em algumas situações, mas eles não conseguem, tipo, discordar entre eles. Talvez tenha uma questão, assim, eu me intrometendo aqui, porque assim, ela é uma mulher branca, é a protagonista do filme, e ela é com quem a gente se relaciona minimamente, assim. Me lembrou um pouco, não sei, talvez não tenha nada a ver, me lembrou um pouco agora o debate com Tropa de Elite também, um pouco assim, sabe? Mas essa personagem, ela não é tão... A personagem é a protagonista, né, do Propriedade, ela não é tão complexa, ela é só uma mulher que, a gente se relaciona um pouco no começo, porque ela, não sei exatamente, ela sofre um pouco nessa relação com o marido e tal, mas aí depois ela ela só trabalha para se protegendo desses outros da fazenda, assim, a única coisa que ela faz ela não tem nenhuma tentativa de, não, mas vamos conversar, não existe, não vem nada, ela só tá se protegendo. E de algum jeito, eu fiquei um pouquinho do lado dela. E aí parando, opa, por que eu tô do lado dela? Quando você para pra pensar, é realmente uma questão. Mas enfim, continue, não sei. Não, é tipo, a construção do filme empurra pra que você fique do lado da branca. Tipo, ela tem um trauma, você vê lá o negócio do cara botando uma arma na cabeça dela. Mas é protagonista, né? Não tem o que fazer. Por que não é outra pessoa? Porque não é outra pessoa que vira protagonista, né, do filme. Pois é, e tipo, e a revolução da classe trabalhadora é colocada como uma coisa absolutamente monstruosa. Eles estão numa carnificina, brigando contra eles mesmos no começo, depois eles começam a se unir pra cortar a mão de uma criança. Gente, o que é isso? Farei uma defesa breve, mas eu acho que é um filme que nasce no contexto da polarização brasileira. E acho que Daniel tentou fazer um negócio que é justamente mostrar os dois lados, pra gente não fazer aqueles filmes clássicos que a gente faz, que é pregar pra convertido. Então, assim, você vai pro cinema pra ver filme que todo mundo que já pensa que nem você. E é um pouco o que ela estava falando ali. Que eu acho que é um perigo, sendo sincero. Eu acho que, assim, como esquerda, como pessoas ativistas, militantes, a gente, às vezes, não sabe por onde puxar os outros pra falar assim, deixa eu te enganar aqui, te contar uma coisa. Eu acho que, às vezes, se for pra você fazer isso bem, é um recurso que a gente tem à mão, a gente tem que usar. Se eu tiver que começar a história com uma branca pra pessoa sentar no cinema e ela terminar falando taca fogo no carro, eu começo também. Não tem esse problema. Então, isso é uma questão. A outra é que eu não acho que ela tenha tanta profundidade assim, tá? Eu acho que, assim, existe sim um trauma como um recurso justamente de engajamento dessa personagem, mas eu digo se... não, mas eu também me pergunto se, tipo assim, você ter sua liderança morta de um jeito misterioso do dia pra noite, também não é um trauma. Porque a gente também é apresentado para esse grupo assim. A gente também é apresentado com eles trabalhando, lutando, com um trauma rompendo essa comunidade, com eles sendo violentados por um cara que trabalha lá dentro e que diz que não vai acontecer nada. Então, assim, eu acho que ele usa as técnicas que ele tem para os dois lados. E eu acho que, às vezes, isso é perigoso, como estava falando, por exemplo, no caso do Tropa. Mas no caso do Tropa, ele usa para os dois lados mais ou menos.
E daí a gente sabe que tá muito desequilibrado o discurso e lá no final ele acaba sendo fascista. O Daniel, pra mim, tá num outro lugar. Que é isso, ele vai dando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, assim, é um filme que eu consegui fazer minha família inteira assistir, você não tem noção. Minha família inteira. As pessoas que... Se eu falar assim, vamos assistir um filme político hoje, as pessoas vão falar assim, vá a merda, Jaque. Tipo assim, vão colocar o que tá bombando na Netflix. Minha família inteira amou, minha família inteira discutiu. E eu acho que isso é muito forte. Às vezes, vou ter questões com a mão lá na frente, também tenho. Mas eu acho que às vezes a gente cobra muito os filmes nacionais serem muito perfeitos e fazerem todas as escolhas perfeitas. E às vezes eles só precisam contar a história boa lá, de tipo assim, gente, eu quero ver esse povo tacando fogo nisso daí e enterrando. Assim. Sou bom. Não, é porque a gente já teve essa discussão há um tempinho e eu fui a única que falei que gostava. Então tô escutando aqui, ó, há um tempão. Mas eu acho que tem um trauma também, assim, da comunidade. Tipo, tem um personagem que ele não fala, né? Então, essa comunidade, ele já tá sofrendo abusos, que não é só aquele abuso da venda e de também não ter a carteira assinada, de ter um trabalho análogo à escravidão, né? Uma escravidão atualizada, mas ele já vem passando por um abuso, né? Uma coisa que tipo, descobrimos agora e vamos ter que tomar uma atitude. Eles já estão passando por aquelas situações que faz aquele povo se revoltar, né? Nem se unir inicialmente, se revoltar, e eu sinto que eles têm diferença entre si, assim, de como eles vão tomar atitude, tanto que eu acho que o primeiro, o segundo ato também é sobre isso, tipo, como está tudo errado porque eles não se unem, assim, de não conseguir ter uma solução. E é isso, assim, eu tinha levado minha irmã pro cinema pra assistir Memória do Chatpong. Exatamente, ela me odiou. Ela quis me matar. Então, quando eu levei ela pra assistir Propriedade, ela já tava assim, ó. Se for que nem aquele outro, eu não olho pra sua cara. E quando ela saiu, ela ficou tão feliz de ter ido, assim, ela postou no Instagram. Ela ficou, nossa, não sei o quê. Então, acho que eu concordo totalmente com a Jaque, assim, acho que alguns filmes, eles estão ali pra tentar. E um momento eu torci sim pela Branca. Aí eu fiquei, mas eu queria que ela morresse também, porque eu também tava muito mais. Eu tava muito mais do lado do povo, assim, eu entendia muito mais eles, o que eles estavam fazendo, mas eu ficava com um pouquinho de pena. E eu acho que trabalha nesse lugar de, tipo, aquela frase, ó, né, nada é preto no branco, assim, tipo, a gente conheceu a família dela, que eu acho que também a cena inicial do filme, inicial é a cena da pistola, né? Mas a cena que ela tá conversando com a filha já mostra que aquelas pessoas brancas ali são classe média alta e que ela tem exploração de trabalho, assim, aí ela pede pra filha tomar conta do cachorro, a filha fala, não, eu vou ali, vou dar essa função pra empregada, então nem a filha que é moderninha deixa de ser uma pessoa que tem um abuso de poder ali, né, de classe. Maravilhoso, gente. Eu, sei lá, só pra fechar o Propriedade e seguir, assim, eu acho que é um bom filme. Acho que a primeira coisa pra mim que eu penso, putz, é um bom filme, é porque é tenso. Acho que como eu falei, é tenso. Eu assisti o filme e eu realmente acho que faz sentido a família de vocês ter ido e tal, e ter gostado, porque é um filme que você sente, você fica, meu Deus do céu, mas ela tá dentro do carro, o que vai acontecer? E eu acho que essa é a função do filme. Mas dentro de tudo isso também que a gente tá conversando, eu acho que fica uma vontadinha de, putz, mas essa era a protagonista. Por que outra personagem não é um pouquinho mais explorada? Uma das personagens que tá entre os trabalhadores, assim, porque dá uma vontadinha só. Aquela vontadinha de, putz, porque é de novo a protagonista branca e a gente tá torcendo por ela e tem questionamentos em relação a isso, que eu acho que são questionamentos super, super válidos. Mas, só finalizando, então, eu acho que eu gosto do filme ainda. Aí pode ir, então, depois do Vão das Almas, o Yuri. Pode ir meio rapidinho mesmo, o Yuri, Costa, o Elton de Almeida com o Mato Adentro. O Yuri era com o Egum, né? E ele tá com um filme novo agora também. A Mariana Jaspe, que fez o Carne. Pra finalizar a aula, eu queria mostrar o curtinha dela, que tem 10 minutos. E depois eu queria fazer um fechamento com uma cena de uma série muito legal.
sai um pouco do cinema, mas eu acho que é uma série que teve um impacto muito grande na TV e sai aqui de pessoas que fizeram parte do Empoderadas, que fazem parte do Empoderadas. E que eu acho que resume um pouco tudo que a gente tá conversando. Só falar que, resumindo também, eu vejo uma mudança de perspectiva, primeiras contrapropostas depois desse período de 2010, né, que eu falei, são novas subjetividades chegando, mais espaço para diretoras, mulheres, espaço para direção negra, a importância de incentivos públicos para que isso aconteça, pensando que novos olhares são importantes para a construção de novos imaginários e para contribuir para uma sociedade mais igualitária. E é isso, acho que essa é uma tentativa da gente pensar em como pensar mesmo em novos personagens, novas personagens. E como você estava falando, assim, como que a gente resolve várias questões que agora estão na nossa mão. Mas é isso, vamos em frente e vamos fazer. Só falar que o Levante tem bastante gente que estava aqui no Empoderadas, que ainda está. Então eu fico muito feliz eu também participei do Empoderadas, né? Como eu falei lá no comecinho. Então eu fico muito feliz de estar aqui conversando e poder mostrar também realizações das mulheres que estão aqui com a gente. E obrigada. E assim encerramos mais um episódio do Empoderadas. Hoje tivemos uma verdadeira aula com Isis Valenzuela, que nos trouxe um olhar aprofundado sobre o cinema de horror brasileiro, suas origens, desafios e possibilidades. Discutimos a importância de novas representações no gênero e como o audiovisual pode ser um espaço potente para ressignificar medos, fantasias e realidades. Se essa conversa te inspirou, compartilhe com sua rede. Siga o Empoderadas nas plataformas e continue fortalecendo essa corrente de conhecimento e transformação. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O terceiro Encontro Nacional Empoderadas é produzido pela Marrim Produções Audiovisuais, com o apoio do Centro Cultural São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e da Prefeitura de São Paulo. O incentivo é do Tudo Vira Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo, da Lei Paulo Gustavo, da SPCine, do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil, e edição do podcast Monomito Filmes.